filme central consegue, sem meias palavras, deixar claro o sistema de ordenamento que existe dentro do presídio de Porto Alegre. São os presos que garantem a segurança de quem está lá dentro, em troca de favores ou serviços. Esse é o nosso assunto com a diretora Tatiana Sager, o jornalista do Grupo RBS e co-diretor Renato Dornelles e o professor de Criminologia da UBRA, Moisés Pinto Neto, que também é mestre em Ciências Criminais. Junto, para me ajudar hoje, ela que já assistiu o filme, Maressa Sampaio, olá, nossa jornalista especialista, né, em cinema. Mais uma vez, hoje já teve matéria, já teve o quadro de cinema e hoje vai participar. Vamos trabalhar, Maressa. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao programa. Certo. Bom, Maressa, vou começar contigo e as tuas impressões como espectadora, né? É chocante mesmo. A gente chegou a comentar aqui num dia sobre no quadro de cinema, né, já indicando o filme, semana passada, de que todo brasileiro deveria assistir esse filme para poder entender como as coisas funcionam e não saírem reproduzindo enunciados que às vezes se constroem de forma completamente equivocada. Na verdade, o interessante do documentário é que ele faz toda aquela linha, mas ele ouve todos os lados. Então, tem a parte do sistema judiciário, tem os presos e daí as pessoas que estão na prisão ou cadeia, que são as pessoas que também gravam. E eu acho que esse é um grande diferencial do documentário, que tem a visão deles lá. Sim. E isso que eu queria perguntar para os dois, como é que foi essa negociação para ter essas gravações das pessoas que vivem lá dentro? Porque o documentário também tem depoimentos dessas pessoas, mas tem eles, o olhar deles. Muito bem. Tatiana. Exato. A gente começou essa negociação logo que pensou em fazer o documentário, né? A gente começou negociando com o juiz da Vara de Execuções Criminais, Sidney Brususka. Ele nos autorizou de cara, assim, né? Daí o que ele nos disse que a gente teria que fazer para conseguir isso era a autorização dos presos, dos líderes de galerias para fazer. Mas antes disso, antes de falar com... A gente precisaria de falar com os presos, né, com esses líderes, a gente precisaria ter a autorização da direção do presídio. Isso foi um pouco complicado. A gente ficou cerca de 3 ou 4 meses, né, tentando essa autorização, não vinha, até que chegou um momento que para nossa sorte, entrou um diretor, mudou a direção, e um diretor que é sociólogo também assumiu a direção do presídio, e a partir daí ele comprou a ideia, né? Achou que era também importante essa conversa e colocar câmeras lá, porque, na verdade, nem eles, a polícia não sabe como é o cotidiano deles, a Brigada Militar, né, que cuida do presídio, os juízes, na verdade, ninguém, quem não foi preso, ou quem não entrou numa galeria dessas, não sabe, porque essas galerias, as pessoas, mesmo a brigada, só entra quando os presos saem para revista ou para... Sim. Renato, a gente aqui que realmente não tem contato com essa realidade, imagina que é um outro universo. São outras relações, se constroem outras relações, outros significados. É por aí mesmo? É por aí. É uma relação, de certa forma, ela reproduz um pouco... digamos assim, do mundo externo na medida em que há pedágios, que há cobrança de taxas, e que há também comércio, né? E há, inclusive, crimes. Coisas que acontecem aqui do lado de fora, acontecem lá. O tráfico de drogas que acontece aqui fora também acontece lá dentro. Certo? Tem a figura do plantão de galeria, que é assim chamado pelo Estado, né, pela Brigada Militar, pelo Judiciário, que os presos chamam de prefeito justamente por imaginar uma galeria como uma prefeitura. Tem o prefeito, tem os seus secretários ali, o pessoal que trabalha junto com ele, e esses dominam, e esses que, por eles, passa tudo, toda a situação do preso passa por ali. Até para decidir quem vai ao médico ou não, tudo passa por eles. Eles que determinam
Daqui a pouco, se eles têm algum problema com algum preso, o preso pode estar doente, eles não informam que o preso precisa ir ao ambulatório ou receber atendimento médico e esse preso não é atendido. Não é atendido. Agora, professor Moisés, eu disse que todo brasileiro deveria assistir. Vocês que estudam dentro da academia... tem imagens ali, estamos inclusive, vendo, né? A gente trailer. pode colocar imagens agora na sequência do filme central. Mas, professor Aquilo Moisés, lá é vocês, por lidarem com pesquisas, trabalham com o público, a opinião pública, e a gente vê diversas coisas. Por exemplo, vou dar um enunciado aqui. Eles merecem ser maltratados lá dentro porque cometeram inúmeros crimes. E a lógica do sistema prisional mesmo é essa, a punição mesmo ou tentar ressocializar, reabilitar? Na verdade, essa lógica do senso comum ela é repleta de contradições, né? Porque ela se baseia na ideia de que falta apenas vontade para se executar certas coisas, como se a solução para certos problemas fosse simplesmente uma solução simples, né? Vou dar o exemplo de que, se a gente pensar que a maioria da população considera que prender é a melhor solução para resolver crimes, o crime se organizou de dentro da prisão. Né? A gente pode considerar, por exemplo, a população considera que o indivíduo deve sofrer, mas ao mesmo tempo ela gostaria que ele voltasse de lá reabilitado. Né? Então, ela reprova ele por algo que ela deseja simultaneamente, né? Que é fazê-lo sofrer e encarnar esse papel de criminoso para o qual ele, digamos assim, foi colocado uma vez que passou a habitar essa instituição, né? Que é a prisão. Então, eu acredito que esse tipo de iniciativa, esse tipo de obra de arte, né, e assim como outras possíveis, trazem à luz, né, para que as pessoas possam, talvez, a partir de uma estratégia de choque, tomar, digamos assim, ter uma noção maior da realidade e, a partir disso, optar por posições mais racionais, né, claro, em relação a refletir, pelo menos, o tratamento de choque mesmo. É por isso que a gente mostra as imagens, porque já no trailer há um certo choque com as imagens do estado do presídio. Porque a gente está sempre tratando desse assunto aqui, dizendo que os lugares estão degradados, as pessoas estão amontoadas e etc. Mas ainda assim eles não... Ali estão. Olha a quantidade de gente que tem ali. Verdade. Isso é uma única galeria. Uma única galeria. Tinha 400 e poucos presos naquele espaço ali. São 11 galerias, né? Mais ou menos para a gente ter uma ideia, tinham 400 nessa galeria. Nessa galeria. É um espaço projetado para... o espaço, no máximo 100 presos. 4 vezes mais. Esgoto a céu aberto, sem condições de higiene. 450 pessoas, 450. 430. Bom, essa ideia que o professor lançou agora para a gente, de que a gente, em vez de enfraquecer a ideia do crime, a gente acaba organizando e fortalecendo. É exatamente isso que acontece agora, saindo do presídio. O que acontece lá e vai lá para fora? Facções. Isso, facções. Lá dentro... Como é que é esse sistema, por exemplo? Como é que um preso que... ele foi preso por um furto simples. Isso. E ele se torna, por exemplo, um agente da facção. Primeira coisa que vai acontecer quando ele chegar ao presídio, porque hoje tem 11 galerias funcionais para receber o preso que chega. Depois tem as galerias extra, que são de grupos pequenos, por exemplo, gays e travestis são separados, né? Os autores de crimes sexuais são separados, os autores de crimes de trânsito, autores de crimes de violência doméstica, né? Maria da Penha, esses são separados. O curso superior, ex-policiais, etc. Mas os presos que cometem os crimes comuns, assim, vamos dizer assim, ele chega lá, a primeira coisa que pergunta para ele, se ele pertence a alguma facção. Se ele pertencer a alguma facção, ele já vai automaticamente ser levado para a galeria correspondente a essa facção. Se ele não pertence, fazem outra pergunta, que bairro tu mora? Vamos dizer assim, eu moro no Partenon. Aí tem ali uma galeria que é de uma facção do Partenon. Aí, bom, vai cair lá. Chegando lá, ele vai ser submetido a esse sistema de prefeitura, que é o comando dos presos, que comanda aquela galeria. O Estado, aqui no Presídio Central, não fornece uniforme, não fornece a alimentação, eles não gostam da alimentação, não fornece itens de higiene pessoal, não fornece uma série de coisas, não fornece nada, vamos dizer assim, nem para a manutenção da galeria. Então, o que acontece? Os líderes daquela galeria, eles cobram
né, Tatiana, que cobram, em entrevista a gente viu que tem presos cujos familiares chegam a pagar R$1.000 por mês para manutenção daquele preso. Uma média de R$1.000 por mês. Por mês. Uma média que os familiares acabam precisando levar para os detentos, para cada seu preso. Em dinheiro o produto. Parte em dinheiro, parte em produtos de alimentação, de higiene, de... Porque... Pode. E aqueles que não têm esse dinheiro para pagar vão ficando endividados. Entendi. Aí um dia eles saem, bom, agora chegou a hora de tu pagar a tua dívida, tu pagar, repor o que foi gasto contigo aqui. Sim. Aí, como é que é o pagamento? Já a partir do regime semiaberto, ele vai ter que fugir, vai ter que praticar assaltos, roubar carros, X carros por semana, e aí isso resulta muitas vezes em latrocínio, nós temos visto aí, né? Sim. Os assaltos. Vai ter que cometer homicídios por encomenda, tem que matar lá o fulano, tem que assaltar banco, ou seja, ele vai reproduzir a criminalidade aqui fora. Então, ele entrou, como tu colocaste lá, entrou por um furto, ele vai virar um assaltante, um homicida. Isso explica também, por exemplo, algumas execuções, o número de execuções no Rio Grande do Sul. Fora, né? Fora. Fora. E daí é uma coisa que o filme trata também, que as mortes. Houve um acordo para zerar as mortes dentro dos presídios, mas essas mortes continuam acontecendo do semiaberto em diante. É um acordo das autoridades com as lideranças para que lá dentro não acontecesse, que lá dentro parecesse muito calmo, tranquilo, mas a guerra das facções foi para a rua, né? Então, a gente fala muito do empoderamento do criminoso, tanto na favela ou na periferia, né, nos bairros mais carentes, dando condições, segurança, né, algo que a gente já viu, por exemplo, retratado na ficção com Tropa de Elite. Isso. Né? O Dejair nos mandou uma pergunta lá da Restinga, você pode participar, ainda dá tempo, 995... vai, já 88-2374. Sempre fico da Mix na cabeça. 99588-2374. Mande essa pergunta, a sua pergunta, o seu comentário pelo WhatsApp. O Dejair da Restinga, ele diz o seguinte: boa noite a todos. Não quero fazer críticas ao documentário, mas ele traz uma outra perspectiva, professor Moisés. Isso não pode não ajudar a aumentar o ego dos chefões, empoderar mais ainda, mostrando esse sistema? É uma observação do Dejair. Não, eu acredito que não é por aí que nós devemos enxergar a questão, né? Porque a gente não pode confundir a identificação das causas com o problema propriamente dito, né? Não é porque a gente vai a um médico e o médico nos dá uma notícia ruim sobre o nosso estado de saúde que nós ficamos com raiva do médico, né? Então o problema está aí, independentemente da questão. A gente pode olhar para ele ou a gente pode, de certa maneira, fingir que ele não está aí e continuar reproduzindo. O político não faz exatamente o contrário? Procura esconder isso da população? Porque existe, né, inclusive está diagnosticado na criminologia a partir de um conceito, que é o conceito de populismo punitivo, né, existe uma verdadeira causalidade que é dar voto, né, fazer um discurso punitivista, né, fazer um discurso de repressão, aumentar o encarceramento, aumentar a quantidade de penas, piorar a condição dos criminosos, tudo isso é algo que dá voto, porque as pessoas têm toda a razão de se sentir ameaçadas e têm toda a razão de se sentir em risco, né? E, portanto, de ter uma reação em relação a isso, mas não significa que isso, por si só, torne ela apta a estabelecer um diagnóstico de como solucionar o problema. Para isso, nós precisamos de ciência, para isso, nós precisamos de reflexão, para isso, nós precisamos de obras como essa que vão mostrar a realidade do problema para a gente tentar identificar uma maneira de solucionar. Então, eu acho que aí seria como a gente brinca, né? Seria como se fosse matar o mensageiro, né? Você está matando o mensageiro aí, nesse caso, como se o mensageiro fosse responsável pelo conteúdo da mensagem. Sim. Né? Maressa, mais alguma observação tua como espectadora, como alguém que já assistiu o filme e alguma curiosidade que tu gostaria de perguntar para eles? Na verdade, eu queria saber... Até mesmo na produção mesmo, né? Quantas pessoas estavam envolvidas nessa produção para poder transitar ali dentro desse universo que é super restrito, né? Sim, na verdade, eu queria saber como foi todo esse processo, quanto tempo durou até chegar ao fim e se os apenados viram já o filme, se eles fizeram considerações e o que eles acham disso também. Porque a gente, hoje em dia, a gente sempre vem falando aqui que é muito fácil falar de que a polícia, defender que a polícia mate, e daí a gente tem os dados que a polícia do Brasil é uma das que mais mata no mundo, também é uma das que mais morre, as pessoas nunca se mataram tanto no tráfico de drogas, e tem gente que acha, que bom que eles estão se matando,
Mas isso só está aumentando a violência aqui fora, não está diminuindo. Eles estão se matando e nos matando também. Então, a questão é nisso, assim, o que eles lá de dentro têm a nos dizer sobre isso? Bom, a gente, na verdade, não tem um feedback real, porque não apresentou o filme no Presídio Central, né? Então, a gente está tendo feedback. Eu tenho um pouco de feedback através dos jovens da fase, porque eu tenho apresentado o filme já faz 1 ano e meio, todas as semanas, para os meninos infratores, né? Que na entrada deles até, então, eu acho que 50% pelo menos dos meninos infratores já viram o filme e já discutiram. Faz bastante tempo, com certeza mais de 500 adolescentes já viram. E então eles é que me dão esse feedback, né, de como vem a coisa e de que é isso mesmo, de que a gente representou muito bem a realidade que eles da qual eles conheciam ou que eles conheciam um pouco, né? Sim. Através de familiares, a grande maioria tem ou parentes ou irmão mais velho na prisão. Muitos não conheciam o Presídio Central também, porque familiares quer dizer, os filhos, crianças, são poucas crianças, né, uma vez por mês que podem visitar os pais. A maioria desses adolescentes também não tem pai. Eles devem ter se chocado também. Chocaram. Porque as condições dos abrigos é terrível, mas Presídio Central... Não, é completamente diferente. Uma coisa, assim, Exatamente. É muito claro para nós. O que é o tratamento que é dado para o adolescente na fase é completamente outro. Por isso, assusta muito a questão da redução da maioridade penal, porque tu vai realmente tratar o adolescente, vai estar jogando ele no inferno. Sim, tirando de uma instituição que ainda funciona. Ainda possibilita que ele estude, que ele desenvolva uma atividade, para uma instituição onde ele é jogado na ociosidade nas mãos dos líderes de facções. E absolutamente na mão de líderes de facção, né? Lá dentro do Presídio Central é isso, o que é uma coisa muito incrível, né? Como as coisas se modificam rapidamente. A gente, há 2 anos atrás, quando filmou, quando gravou... Tempo foi, só para a gente ter uma ideia, para produzir? Foram 2 anos de filmagem, de gravação lá dentro, e um de finalização. Daí, o ano passado, a gente circulou em festivais, então todo esse tempo que a gente ficou, eu fiquei passando na fase, né? A gente não exibiu para o público, mas eu já exibia para eles. Mas nesse meio tempo... já mudaram coisas, assim como tinham 2 galerias no Central para presos primários. Hoje já não tem mais nenhuma. Sim. Hoje, qualquer preso que entra lá vai ter que decidir em qual obrigatoriamente entrar numa galeria de facção. Nesses 2 anos piorou? Bom, esse já é um primeiro indício de que piorou. Certamente piorou. Se falava na as facções avançaram. Né, do Central avançaram. E agora já se desistiu a desativação, inclusive. Fora o fator da demolição desse prédio, né? Um dos pavilhões, Um dos pavilhões, o pavilhão C, que só diminuiu o espaço, na verdade, para os presos, porque o número continuou o mesmo, só que com um pavilhão a menos. Então, como reflexo disso, tiveram que entregar mais galerias que estavam, até a galeria do Independentes para facções, né? Então, ou seja, aumentou o domínio das facções. Eu queria perguntar para o Moisés sobre isso. A gente não tem uma política pública de Estado, a gente tem de governo para governo, certo? Por exemplo, a desativação do Presídio Central. Iniciou-se ali as tratativas, foi demolido uma galeria, um pavilhão, três galerias. E daí mudou o governo. Não vamos mais desativar, mas daí o pavilhão já não estava mais lá. E aí? Deixa eu incluir mais uma pergunta, aí já esse é um aspecto político e agora no aspecto do judiciário mesmo, no aspecto do direito, né?
uma decisão da justiça, outras decisões, são várias, né, que obrigam alguns estados a indenizar um preso que ficou detido, por exemplo. Não só aqui no Central, em outros estados já aconteceu também. Isso pode virar regra, abriu esse precedente agora, porque as condições, a gente pode ver no filme, até mesmo no trailer, né, podem gerar o que a gente diz, dano moral, entre outros, né? Esse tipo de decisão, no contexto atual, vai ser de difícil aplicabilidade, né? Acredito que, de alguma maneira, vai se encontrar algum subterfúgio jurídico para afastar esse tipo de indenização, uma vez que vai ser difícil que alguém não se enquadre nessa hipótese, né? Sim. O que acontece aí, eu acho, e eu acho que esse filme mostra isso bem, que nós temos um enclave de exceção dentro do nosso Estado de Direito, né? E o que é engraçado é que o enclave de exceção, eu quero dizer, um enclave onde as regras jurídicas não valem, né? Onde é como se o direito tivesse suspenso, né? Onde as instituições não funcionam segundo os regramentos legais e onde, digamos assim, é uma espécie de um espaço sem lei, né? Onde a lei é forjada de uma outra maneira. Então, um espaço de exceção. E, curiosamente, o espaço de exceção é exatamente onde a lei está no seu ponto de máxima aplicabilidade, que é o máximo poder do Estado, que é tirar a liberdade de uma pessoa, né, e, então, colocá-lo num espaço determinado, específico e fechado, do qual ela não pode sair, né? Então, é mais um paradoxo aí que coloca complexidade nessa questão da violência, Sim. né, que é essa questão de que onde se espera o máximo da aplicação da lei, se tem o mínimo, né? Sequer a polícia pode penetrar em certos espaços, né? Sendo que a polícia nem deveria estar lá, né? Mas mesmo a polícia não consegue, né? E, professor, eu fico curioso isso, professor. Assim, como é que a cabeça de um preso, ele é preso aqui fora porque traficou? Então, ó, tu traficou, tu tem que ficar segregado, tem que cumprir a tua pena. Mas ele chega lá, tem tráfico lá dentro. E liberado, né? Ele é liberado e tu faz parte do tráfico ali dentro. Porque quem coordena aquilo ali são as facções, são os líderes do tráfico, exatamente desse problema, né? E aquele que chega mais ingênuo vai se transformar num bandido mais perigoso. Com Fábrica de bandidão. Né? Que diz o documentário. Isso tem até porque ele vai ter que dar mostras lá de que, né, porque lá é o inverso. Aqui fora a gente discrimina o bandidão, lá dentro, quanto mais bandido, vamos dizer assim, melhor, né? Quanto mais... até muitos chegam lá cantando vantagens, que fizeram isso, aquilo, muitas vezes até que nem fizeram, mas lá dentro ele vai ter que dar mostra de que ele não é fraco. Ele vai ter que dar mostra. Então ele vai fazer coisas que possivelmente até nem fizesse. É até uma frase do promotor que diz, né, que aqui é um sistema, uma fábrica de bandidão, com esses, muitos que aqui entraram guri chorão e hoje mandam. Bom, o que ficou claro nessa nossa conversa, eu já quero agradecer os nossos convidados, agradecer o professor Moisés, Tatiana, Renato. Em primeiro lugar, obrigado, né? Como brasileiro, eu sinto, né, essa necessidade de agradecer pelo trabalho que vocês desenvolveram, que é muito importante. E hoje a gente vive várias crises, políticas, econômicas, mas essa crise no sistema da segurança pública e prisional, acho que é um reflexo maior de quanto as instituições brasileiras estão perdendo o controle das coisas. Então, obrigado pelo trabalho que vocês fizeram. Para fechar, já agradecendo mais uma vez o professor Moisés, que é da casa, mas quem quiser assistir o trabalho de vocês, hoje está disponível? No GNC Moinhos, em Porto Alegre, no Praia GNC de Belas. Praia de Belas, no Iguatemi e no Espaço Itaú do Perfeito. Bourbon Country. Muito bem. E também já está disponível em outros estados. Tem muita gente assistindo. Rio, São Paulo. Rio, São Paulo também já está. E Caxias do Sul, no Iguatemi do Caxias do Sul. Estamos chegando a Santa Cruz e em breve nós vamos... Semana que vem, eu acho que a gente... Não tem desculpa para não ir ver, é obrigação. Obrigação. Você de casa, obrigado. Tem representação às 10h15 da noite, tá bom? Estão na 3? Tchau, tchau. Boa noite.